Vamos ler Jonas capítulo 2, do verso 1 ao 10, diz assim a palavra do nosso bom Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhe és misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Pai Santo, eterno Deus, nós louvamos o teu nome, ó Deus, pela sua palavra. A sua palavra que é santa, a sua palavra que é infalível, a sua palavra que é inerrante, que é inspirada. Pai, obrigado, porque nós podemos clamar ao Senhor no meio da angústia, como nós cantamos, nenhuma força, nada pode, ó Deus, nos arrebatar das suas mãos, ó Pai. E com esta palavra, Senhor, que nós lemos, nós pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo nos conduza a nossa mente ao Senhor nessa noite. Aqueles que precisam, ó Deus, de encorajamento, de conforto, o Senhor possa dar. Aqueles que precisam, ó Deus, de exortação, de repreensão, ó Deus, o Senhor possa dar. Mas que o Senhor nos corte com a sua palavra e que o Senhor nos sare com a sua palavra. É o que nós oramos, é o que nós lhe pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 2 de Jonas, capítulo 1, Jonas está abrindo fuga de Deus. Capítulo 1, Jonas está fugindo de Deus. Deus chama Jonas a pregar a cidade de Nínive. Então Jonas, em vez de se levantar e obedecer ao Senhor, ele foge de Deus. Ele foge. Eu creio que a história de Jonas ela é conhecida por muitas pessoas. Seja pessoas crentes ou pessoas descrentes. E no capítulo 1 nós vemos Jonas com o coração endurecido, sonolento, dormindo no fundo do navio. Enquanto o barco passava pela tempestade, enquanto a tempestade batia no barco por causa do pecado, Jonas então está dormindo profundamente e, como se diz, não está nem aí para a tempestade, nem aí para o que está acontecendo. Mas agora no capítulo 1 ainda, Jonas então ele é jogado no mar. Então os marinheiros questionam Jonas o que estava acontecendo, qual foi o pecado, o que ele tinha cometido. E nós vimos semana passada, então, que ele foi lançado no mar, o Senhor fez com que ele fosse lançado, e o capítulo 1 fecha, então, dizendo que Jonas foi engolido por um peixe grande. Capítulo 1, verso 17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então agora no capítulo 2, Jonas está orando no ventre do peixe. Jonas então, o verso 1 começa dizendo, então, Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Mas eu quero começar com uma pergunta para você. E a minha pergunta é que se você já teve a experiência de orar ao Senhor no meio de situações
que causaram grande angústia no seu coração? Obviamente que sim. E a segunda pergunta é: você já teve experiência de orar ao Senhor em situações que aconteceram com você, mas elas foram ocasionadas por questões que fugiram do seu controle? Por exemplo, você está parado com o seu carro e vem alguém e bate no seu carro e você está certo. Isso lhe causa um certo tipo de angústia. Outro exemplo, um amigo, alguém traiu você e isso te causou muita angústia. Um outro exemplo, ou você perdeu o emprego, porque a empresa tinha que fazer um corte e de repente o seu nome estava na lista ali e você foi cortado e foi mandado embora. Isso causa angústia também no nosso coração, quando você é mandado embora, quando você menos espera. Tudo isso nos leva a orar ao Senhor, não é verdade? Mas, você já teve a experiência? Você já orou ao Senhor no meio de uma angústia, sabendo que aquele problema que está sendo gerado na sua vida foi você mesmo que provocou? Foi o pecado, a sua desobediência que provocou? Porque é exatamente isso. É essa situação que está acontecendo com Jonas aqui. Jonas está orando não porque um carro bateu na vida dele, não porque uma situação, uma tragédia de repente aconteceu na vida dele, mas foi por causa do pecado da vida dele que Jonas agora está impelido a orar ao Senhor. Então os sentimentos são diferentes quando uma situação acontece na nossa vida, quando você menos espera, você entra na presença do Senhor, porque a angústia começou na sua vida. Mas agora Jonas está orando por causa do pecado. O pecado dele levou ele para dentro do peixe. O pecado dele levou ele para um sentimento de angústia. Por isso que o verso 2 ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Então Jonas ora ao Senhor. No capítulo 1 inteiro, nós não vemos Jonas orando. Até mesmo quando o capitão pede que ele ora, Jonas não busca a Deus. Deus, quando envia uma tempestade, estava estremecendo o barco de Jonas, e ainda assim, Jonas se manteve com o coração endurecido. Jonas está dentro do barco, e o capitão chega para Jonas e chacoalha ele: olha, o que você está fazendo aí? Agarrado no sono e ainda não ora ao Senhor. Mas agora, Jonas agora foi jogado no mar, engolido por um peixe grande, e está dentro do ventre do peixe. E muitas vezes, as doses do nosso sofrimento precisam ser aumentadas para que o coração se amoleça. Muitas vezes, as doses dos nossos sofrimentos, elas precisam ser aumentadas para que o nosso coração amoleça. Todo tipo de sofrimento que passamos, seja por causa do pecado que cometemos ou não, só tem um objetivo, somente um objetivo, o sofrimento que eu e você estamos passando na nossa vida. E esse objetivo é quebrantar o nosso coração, é nos levar a voltarmos para o Senhor, a olharmos para o Senhor em oração. Então, todo tipo de sofrimento que passamos, seja por causa da dor, ou seja por causa do pecado que cometemos, só tem um objetivo: trazer quebrantamento ao nosso coração. E a oração de Jonas, então, ela nasce da aflição e não do prazer em Deus. Veja que a oração de Jonas, ela não nasce do prazer de buscar a presença de Deus, mas ela nasce da aflição por causa do pecado. Mas isso nos ensina que nós devemos buscar a Deus só quando estamos com desejo. Isso nos ensina que nós devemos buscar a Deus a todos os momentos também. Porque, meus irmãos, às vezes nós temos a ideia que nós temos que orar só quando estamos com vontade. Às vezes nós temos a ideia que nós temos que orar só quando todas as coisas estão confortáveis. Mas Jonas, ele foi lançado diante da situação e Jonas agora está clamando ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu ouviste a minha voz. Jonas está escrevendo um salmo maravilhoso de agradecimento, porque o Senhor ouviu a voz dele. Ele clamou ao Senhor e ouviu. E às vezes a ideia que nós temos é que nós só devemos orar ao Senhor quando estamos com vontade. Ou que nós temos que obedecer ao Senhor só quando o nosso coração deseja obedecer ao Senhor. Mas, meus irmãos, ao orarmos ao Senhor quando estamos passando por momentos ruins,
e sem vontades, é como se nós estivéssemos regando o nosso coração para que o desejo pelo Senhor aumente. Quando nós estamos orando sem vontade, sem buscar, sem desejo de voltar para a presença do Senhor, é quando nós estivermos regando, quando nós estivermos regando o nosso coração para que o nosso desejo pelo Senhor aumente cada vez mais. Então, meus irmãos, nós percebemos que Jonas está no ventre do peixe. E para buscar o Senhor não depende do lugar, não depende de mediadores que nos liguem a Deus. Somente em Cristo nós temos livre acesso para buscar a presença do Senhor. Jonas está sozinho, isolado, dentro do ventre do peixe, orando ao Senhor. Jonas busca o Senhor. E para buscar o Senhor no meio da angústia não depende do lugar. Qualquer lugar é lugar para orar. Às vezes nós achamos que precisamos de rituais, lugares perfeitos para buscar ao Senhor. É lógico que nós podemos ter lugares estabelecidos para buscarmos a presença do Senhor em oração. Mas nem sempre é possível. Mas qualquer lugar é lugar para você clamar ao Senhor. E depende do lugar que você esteja. Depende no seu trabalho, no banheiro. Em qualquer lugar você pode clamar ao Senhor. E nós devemos orar sem cessar. Em todo o tempo devemos confiar no Senhor e abrir o nosso coração. E Jonas estava dentro do peixe, sufocado pela angústia de ter desobedecido a Deus. E, meus irmãos, o pecado gera angústia. O pecado gera angústia e a angústia tem como o significado de estrangulamento. E o pecado, então, gera estrangulamento da alma. E somente no Senhor pode trazer alívio e descanso para os corações angustiados. Só o Senhor pode trazer alívio e descanso para os corações angustiados. Porque tem pessoas que ficam angustiados, vão assistir séries. Outras vão comer brigadeiro, chocolate, sorvete. Alguns acham que no relacionamento sexual vai tirar a angústia. E tantas outras coisas que as pessoas vão fazer. E quando você pecar, meu irmão, o meu conselho é, e você ficar angustiado, não busque refúgio em outro lugar. Não busque refúgio em outros lugares. Busque refúgio somente no Senhor. Somente em Deus. Quando você pecar, olhe para o Senhor e se volte para Ele. Porque é exatamente isso que Jonas agora está fazendo. Diante da situação que ele está vivendo, ele está dentro do ventre, ele está fechado ali naquele abismo, como ele mesmo coloca, do ventre do abismo, gritei e tu ouviste a minha voz. A melhor maneira de nós enfrentarmos as angústias que nos causam no dia a dia, seja pelo pecado, ou seja por situações adversas que acontecem em nossa vida, não é buscando refúgio em outras coisas, a não ser somente no Senhor. Somente no Senhor. Quando você pecar, não fuja como Adão e Eva fugiram do Senhor. Mas vá para Deus. Vá para o Senhor. Porque no clamor da nossa angústia, o Senhor ouve a nossa voz. É quando estamos verdadeiramente quebrantados, o Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor ouve o nosso grito de angústia. É quando nós estamos prostrados diante do Senhor. Meus irmãos, a coisa maravilhosa. Olha para o verso 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e Tu ouviste a minha voz. Meus irmãos, olha a coisa maravilhosa. A nossa voz é ouvida quando vamos a Deus em oração, no meio da angústia. No meio de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, o Senhor ouve a sua voz, o Senhor ouve o detalhe da sua voz, o Senhor escuta o seu clamor, o Senhor ouve a voz daqueles que se voltam para Ele em oração. Quando nós vamos a Deus em oração, o Senhor não negligencia a sua voz. No meio de 8 milhões de pessoas, o Senhor escuta o nosso clamor. Ele escuta a sua voz como ela é. Assim como você está escutando a minha voz aqui nessa noite. Mas o verso 3, então, mostra para nós
que Jonas reconhece a soberania do Senhor. Veja que o verso 3, pois me lançaste nas profundezas no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e tuas vagas passaram sobre mim. Jonas reconhece que foi o Senhor que o lançou no mar, e não os marinheiros. Jonas ressalta a soberania absoluta do Senhor. Os marinheiros lançaram Jonas ao mar, mas as mãos dos marinheiros foram as mãos do Senhor lançando Jonas ao mar. E nós precisamos responder algo importante, meus irmãos, que às vezes a gente não entende. Precisamos responder: o que é soberania? O que é soberania? E eu trouxe uma definição do A.W. Pink, que ele escreve no seu livro Atributos de Deus. Soberania Ele é o Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra, não sujeito a ninguém, não influenciado por nada, absolutamente independente. Deus age como lhe apraz, como lhe agrada, somente como lhe apraz. Ninguém consegue frustrá-lo, nem impedi-lo. Assim sua palavra declara expressadamente: meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O sentido da soberania divina é que Deus é Deus de fato, bem como é o de nome, e que Ele ocupa no trono do universo, dirigindo todas as coisas, fazendo todas elas segundo o propósito da sua vontade, como diz em Efésios capítulo 1, verso 11. Então Jonas reconhece quem estava no controle do seu quase afogamento. Era o Senhor. Porque Jonas foi lançado ao mar e quase morre afogado. Então Jonas agora, ele não está apenas orando, sem reconhecer que era o Senhor que estava no controle de todas as coisas. E meus irmãos, nós precisamos entender que isso deve ser um consolo para nós. Vemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não perde o controle das nossas vidas. Elas podem, sim, sair do nosso controle. Elas podem sair do nosso planejamento, mas elas não saem do plano orquestrado pelo Senhor. Você não nasceu por causa da obra do acaso. Não. Você não nasceu por causa de um relacionamento dos seus pais. Somente. Você nasceu porque Deus permitiu. Os seus pais podem não ter planejado você, mas você só está aqui porque Deus permitiu. Você só está aqui nesse mundo porque Deus permitiu você nascer. Charles Spurgeon diz corretamente: não há outro atributo mais consolador para os seus filhos do que da soberania de Deus. Sobre as circunstâncias mais adversas, em meio às provações mais duras, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições e que Ele as dirige soberanamente e que na sua soberania santificará todas elas. Meus irmãos, a soberania de Deus deve ser o travesseiro do crente para repousarmos todas as noites. Por mais que a sua vida esteja uma confusão, por mais que não esteja da forma como você deseja, mas olhar para a soberania de Deus, olhar que Deus está no controle de todas as coisas, isso deve confortar o nosso coração e nós devemos descansar nele, descansar na soberania de Deus, que Ele está no controle de todas as circunstâncias, seja elas contrárias ou favoráveis. Deus está no controle. Deus está controlando. Eu sei. E muitas vezes você parece, o que está acontecendo? Às vezes o vento bate forte, a tempestade vem forte. Mas é necessário, meus irmãos, descansar. Veja, verso 3. Pois me lançaste. Veja que Jonas está orando e dizendo: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. E todas as tuas ondas e todas as tuas vagas passaram sobre mim. Então Jonas reconhece a soberania do Senhor, e é na soberania de Deus que nós devemos descansar. É no controle de Deus que nós devemos descansar. A sua vida não está longe do controle de Deus. Deus está controlando a sua vida. Jonas então se lembra do Senhor no meio da sua angústia. Veja do versículo 4 ao 7, ele diz: então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas
Me cercaram até a alma e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. No capítulo 1, meus irmãos, nós vemos Jonas fugindo da presença de Deus. Jonas vira as costas para Deus. Quando é chamado para pregar a Nínive, buscando fazer a sua própria vontade. Jonas não quer fazer a vontade de Deus. Mas agora no verso 4, no versículo 4, nós vemos Jonas vendo a presença de Deus. Jonas está preocupado com a sua condição. E a condição dele era de que ele estava se afastando da presença de Deus. Olha o que ele diz: então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? Jonas agora estava desejando ter comunhão com Deus, que era permitido pelo templo. No templo, a presença de Deus se manifestava. No templo, era feito sacrifícios para a remissão de pecados. O templo de Jerusalém era a morada do Senhor e a localização terrena da presença divina para a qual o povo deveria orar e ir até lá também, oferecer sacrifícios. Mas hoje nós não temos mais o templo físico como o povo de Israel tinha no Antigo Testamento. Hoje nós não temos um lugar santo e terreno onde nós temos que olhar e orar. Mas hoje nós temos que os nossos olhos devem se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Como diz em João capítulo 1, verso 14. E a palavra que diz habitou entre nós, a palavra habitou entre nós quer dizer tabernaculou. O próprio Deus habitou entre nós. O próprio Deus levantou tenda, desceu e se fez carne. E andou no meio de nós. Então agora, eu e você, não temos mais que olhar para um lugar físico, como o povo de Israel do Antigo Testamento, mas nós temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, aquele que nos resgatou e aquele que habitou entre nós. E em João capítulo 1, verso 14, diz, Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Ele foi erguido no madeiro por causa dos nossos pecados. E nós podemos agora olhar para Ele e sermos salvos das nossas angústias. E nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça. Como em Hebreus capítulo 4, verso 16 diz, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jonas agora está preocupado com a questão mais importante da vida de um ser humano. E qual é a questão mais importante da vida de um ser humano? Ele está preocupado com a sua relação com Deus. Veja o verso 4. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Jonas está preocupado com a coisa mais importante da vida de um ser humano. A coisa mais importante na vida de um ser humano não é o seu emprego, não é a sua casa, não é o seu casamento, não são os seus filhos, não são nada do que essa terra oferece, mas é a sua relação com Deus. E o Filho de Deus que desfruta da presença do Senhor, quando ele peca, quando ele desobedece, quando ele cai em si sobre o seu pecado, que estava ofendendo a Deus, ele sabe do tamanho da tragédia que ele estava fazendo. E era isso que Jonas agora estava orando ao Senhor, dizendo, olha, eu estou excluído da tua presença, será que eu vou voltar a ver o teu santo templo? Será que eu vou voltar a ver a sua presença? Será? Porque é exatamente essa sensação que o pecado faz comigo e com você, quando nós pecamos contra o Senhor. Parece que a presença de Deus some de nós, parece que nós não conseguimos sentir a presença de Deus, parece que nós nos afastamos do Senhor, porque é isso que Isaías 59, verso 2 diz, mas as suas maldades separaram você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado nos afasta do Senhor.
Jonas então está preocupado com a coisa mais importante na vida de um ser humano, é a presença de Deus, é a relação de Deus, é a forma como ele está com o Senhor. E a pergunta que eu faço para você hoje, nessa noite, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que anda? Como? Porque essa é a coisa mais importante na vida de um ser humano, é a presença de Deus. Jonas então tem um medo real e verdadeiro por causa do seu pecado, que ele não mais desfrutasse da presença de Deus. E isso deve lhe deixar preocupado na sua vida também. Como anda a sua relação com Deus? Como anda a sua vida com o Senhor? Como? Jonas estava com a certeza que iria morrer, que morreria ali naquele lugar. Ele desceu às profundezas dos mares. O verso 5, ele diz: as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. E ele estava profundamente convicto de que não mais sairia dali. Mas é interessante que quando Jonas está convicto da sua angústia, do seu problema, o versículo mostra para nós que Jonas enxerga uma saída. O verso 7 diz: quando de dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então Jonas, diante da sua experiência, onde ele não enxergava mais saída, a sua alma foi desfalecendo pelo desalento da falta da esperança, que não mais iria viver. Tudo parecia estar em trevas, nebuloso, e ele se lembra do Senhor. Ele não se lembra do Senhor apenas como uma mera recordação. Não, ele não se lembra do Senhor apenas como aquele bom tempo que ele teve na presença de Deus. Não, ele se lembra do Senhor como o único que poderia lhe salvar, o único que poderia lhe tirar da angústia. Meus irmãos, e é essa lembrança que nós devemos ter do Senhor quando nós estamos no meio da angústia. Não a lembrança de uma mera recordação, mas a lembrança da qual nós nos agarramos, nós nos apegamos a Ele, nós abraçamos a Ele, nós clamamos a Ele, por Ele ser o único que pode nos tirar da angústia que nos afeta dia após dia, por causa do pecado ou por causa de situações e questões adversas que acontecem em nossas vidas. Porque lembrar do Senhor como uma mera recordação não nos ajuda em nada. O que nos ajuda é nos lembrar do Senhor e nos dirigir a Ele em oração. É isso que vai nos ajudar. Colocando toda a nossa confiança nele. É isso que Jonas está fazendo. Jonas deixa de confiar em si mesmo. Ele perde as suas forças para agora confiar no Senhor. Veja que o verso 6 diz, olha, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. E o verso 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Meus irmãos, Jonas deixa de confiar em si mesmo, perde as suas forças para agora confiar no Senhor. Enquanto estivermos lutando as nossas batalhas com as nossas forças, nós não estaremos lembrando do Senhor da forma correta. Enquanto estivermos lutando as batalhas com as nossas próprias forças, nós não venceremos nada. O princípio de um coração arrependido é um coração que está desfalecendo. Uma pessoa com alma desfalecendo não está mais apegada em si mesmo. Deus deseja nos ver quebrantados diante dele. Porque uma pessoa agora que olha para si mesmo, veja, e quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor no teu santo templo, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Então o que Jonas faz? Jonas agora, ele está desfalecendo, ele não só lembra do Senhor, mas ele vai a Deus em oração, ele vai a Deus buscando a presença do Senhor.
Então, uma pessoa com a alma desfalecendo, não mais confiando em si mesmo, não mais confiando no seu orgulho, não mais confiando nas suas estratégias, na sua retórica, no seu dinheiro, na sua forma de viver, ela se apega somente em Deus com toda a sua confiança, porque somente Ele pode satisfazer a alma. Só Ele mesmo pode satisfazer a nossa alma. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos chegar à exaustão. Nós precisamos chegar à exaustão, porque nós precisamos parar de querer ficar tateando, buscando forças em muitos lugares e menos no Senhor. Porque é na exaustão da nossa alma que percebemos que todas as outras possibilidades, que todos os outros socorros não funcionam. Não é com nossa força, com a nossa força. E no capítulo 1 nós vemos isso, nós vemos o quê? Os marinheiros tentando remar contra a tempestade, contra as suas próprias forças, ainda na força do braço, para tentar salvar as suas vidas e a do próprio Jonas. Mas o que acontece? Eles não conseguem. No capítulo 1 nós vemos eles tentando remar, mas eles não conseguem salvar as suas próprias vidas. Eles não conseguem preservar a vida de Jonas. E quem preserva a vida dos marinheiros é Deus. E quem preserva a vida de Jonas é Deus. Você não vai preservar a sua própria vida. Não. Quem pode preservar a sua vida é Deus. Então para de remar contra a maré. Coloca a sua vida diante de Deus e confie nele. E o que era necessário para eles confiarem no Senhor. Porque eles remaram em vão. E não adianta, meus irmãos, remar em vão. Se você remar com suas próprias forças, é em vão. Porque aquilo que Deus tem decretado, Ele vai fazer. E Deus já tinha decretado o meio que salvaria Jonas e eles. O que era necessário para eles era agora somente confiar. O que era necessário para Jonas era somente confiar. A mesma coisa para nós hoje ainda. Nós precisamos deixar de confiar em nós mesmos e passar a confiar em Deus somente. E passar a confiar em Cristo. É isso que deve ser nutrido dentro do nosso coração. Só que muitas vezes eu e você queremos lutar as nossas forças com as nossas batalhas com as nossas próprias forças. Às vezes nós queremos pelejar com o nosso braço. Mas sabe, meus irmãos, quando você pega essa oração de Jonas e você estuda ela é um compilado de salmos. Ela é um compilado. Ela não é um salmo repetido somente. Jonas não está orando um salmo repetido, mas Jonas está orando cada parte desse texto é uma frase dos salmos. Salmo 3, Salmo 31, vários salmos, vários. E aqui vai uma coisa, meus irmãos. Nós só vamos conseguir lembrar do Senhor na angústia quando o nosso coração está cheio da sua palavra. Nós só vamos conseguir lembrar do Senhor no meio da angústia só quando o nosso coração está fluindo na palavra. Só quando o nosso coração está cheio da palavra. E aí nós vamos lembrar do Senhor. Aí nós vamos conseguir nos agarrar, não só lembrar como uma mera lembrança, mas nós vamos conseguir confiar porque o Senhor diz em sua palavra. Porque o Senhor diz assim e Ele vai fazer. Porque Ele não é homem para que minta. Ele é fiel em cumprir suas promessas. Então quando nós estamos cheios da palavra, nós lembramos da palavra, nós confiamos no poder da palavra, nós confiamos e nos agarramos em Deus. É isso que é necessário para nós não remar dentro de um mar, de uma tempestade, com os nossos braços, com a nossa força mesmo. Estarmos cheios da palavra. Estarmos cheios do Senhor. E Jonas agora então está aqui, fazendo essa oração belíssima e poderosa. Porque ele está orando os salmos. Ele está lembrando dos salmos. Ele está lembrando da esperança que existe somente no Senhor.
somente no Senhor. Jonas, então, reconhece a idolatria do mundo e a necessidade de salvação. Olha para o verso 8. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. É óbvio que Jonas agora está olhando para a idolatria do mundo, entendendo o absurdo do tamanho da tolice de se voltar para ídolos vãos. Porque ídolos não têm misericórdia. Jonas também está reconhecendo agora que o mundo precisa de misericórdia. Peter Williams, ele comenta sobre a idolatria. Ele diz assim: a essência da idolatria é qualquer coisa que exige ocupar o lugar central na nossa vida, a qual oferecemos a nossa lealdade e devoção, que por direito pertence exclusivamente a Deus. Para algumas pessoas, pode ser o dinheiro é o seu Deus. Buscar por metas materialistas no trabalho pode dominar suas vidas. Pode ser o sexo, pode ser muitas coisas. Mas nós podemos transformar tudo em ídolo. Esporte, sexo, drogas, política, carreira e até mesmo o lar e a família. Tudo isso pode se transformar em ídolo. E qual é o resultado da adoração de ídolos? E Williams ele coloca assim, ele diz que se torna vaidades mentirosas, inúteis e sempre a pessoa fica decepcionada quando ela confia em ídolos. Por quê? Porque o homem coloca a sua felicidade naquilo. Ele coloca o seu real propósito de vida. Mas o problema é que um ídolo não pode suprir aquilo que o homem tem em seu coração. O seu filho não pode suprir aquilo que só Deus pode suprir e lhe dar no seu coração. A sua casa não pode lhe dar aquilo que só Deus pode lhe dar. O seu emprego não pode lhe dar aquilo que só Deus pode lhe dar. Não. Veja que o verso 8, agora Jonas está olhando, olha, os que adoram ídolos vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, quando nós passamos a adorar ídolos, passamos a adorar qualquer outra coisa que não for o Senhor, é uma adoração vã. Você está adorando de forma vã, porque você está abandonando ao Senhor e você está abandonando aquele que é misericordioso. O próprio Jonas, que estava fugindo de Deus por causa da sua idolatria, e perceba que toda desobediência ao Senhor tem como foco alimentar algum ídolo do nosso coração. Toda desobediência que nós cometemos ao Senhor tem como foco alimentar algum ídolo do nosso coração. E Jonas então reconhece que é ilusão abandonar o Senhor. É ilusão. É ilusão, meus irmãos, abandonar o Senhor. É ilusão você deixar o Senhor Jesus Cristo. É ilusão você deixar o Pai das misericórdias para viver uma vida de idolatria, de escravidão do pecado e sem misericórdia, porque ídolos não têm misericórdia. Não tem. O que o diabo não tem é misericórdia. O que ele puder fazer com a sua vida, ele vai fazer. Ele vai destruir. Ele vai matar você. Ele vai acabar com você. Mas o Senhor é misericordioso. Por isso que a palavra de Deus diz que as misericórdias, é por causa das misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. E sabe o que é? Jonas agora está desfrutando das misericórdias de Deus. Sabe por quê? Porque ele deveria ser condenado, expulso da presença de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ele salva. Misericórdia é isso. A misericórdia é exatamente isso. Deus olha para nós, Deus olha para você. Mas Deus não nos dá aquilo que você merece, que eu mereço. Mas Deus nos salva. É isso que é misericórdia. Jonas então está desfrutando da misericórdia de Deus e está dizendo, olha, os que adoram ídolos vãos, abandonam aqueles que lhe é misericordioso. Misericórdia. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, vão chamar Deus de Pai das misericórdias. Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Pai misericordioso.
Ele é o Pai que nos acolhe no meio das angústias. Ele é o Pai maravilhoso que olha para você e diz assim: você merece ser condenado. Você merece ir ao inferno. Mas eu sou misericordioso e vou lhe salvar. Veja, os que adoram ídolos vãos abandonam. Meus irmãos, é tolice abandonar o Pai das misericórdias. É tolice deixar o Criador dos céus e da terra, que em sua misericórdia demonstrou enviando seu Filho, Jesus Cristo, matando o seu próprio Filho para salvar pecadores, como diz Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Ele é o Pai das misericórdias. Ele não é um Deus mau. Ele é um Deus justo, bom, misericordioso e amoroso, que nos chama. Ao invés de nos expulsar, agora Ele nos chama. Ele nos acolhe. Eu não sei qual é a angústia que você passa. Eu não sei se ela provém do pecado que você cometeu. Eu não sei. Eu não sei o que vai no seu coração. Mas uma coisa eu sei. Que se você olhar para Jesus hoje, você encontra misericórdia. Você encontra amor. Você encontra afeto. Você encontra carinho, abraço. Porque Ele é o Pai das misericórdias. Porque é esse Deus amoroso. Mas os ídolos não. Os ídolos, eles vão escravizar você. Eles vão matar você. Pecado. Ele só quer te escravizar, te jogar para um lado para o outro. Ele não quer satisfazer a sua alma. Ele dá uma falsa sensação de suprimento. Uma falsa sensação, né? Depois de um trago de cigarro, depois de uma noite com alguém, é uma falsa sensação. E aquele ciclo se repete, vicioso. Por quê? Porque Ele não é misericordioso. Os ídolos querem roubar a sua alma e matar você. Mas o Pai das misericórdias quer proteger você. Por isso que Ele é o único. Olha que interessante, olha para o verso 8. Os que adoram ídolos, Ele é o único mesmo. Ele é o único merecedor de adoração, meus irmãos. Ele é o único que você pode se vestir e deve vir todos os domingos, todos os dias da sua vida, e se levantar e adorar ao Senhor, e clamar ao Senhor, e cantar ao Senhor, porque Ele é o único que merece adoração. Ele é o único que deve ter um lugar central no seu coração. Ele é o único, não mais nada. Não mais nada. Ele é o único. Que nós devemos nos levantar em adoração, dormir em adoração e cantarmos em adoração, estarmos aqui em adoração, amando esse Deus, em devoção a Ele, porque Ele lhe ama e porque Ele é misericordioso com você. Você está aqui respirando, é causa da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do poder dele. No verso 9 ao 10, agora mostra Jonas. Jonas é grato ao Senhor pela salvação. A resposta de um coração salvo pelo Senhor é gratidão e obediência. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, e o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Alguém que de fato é salvo pelo Senhor tem um coração que transborda de gratidão. A maior bênção que o homem pode receber não é ser milionário, não é ter filhos, não é ter uma esposa, mas sim ser salvo pelo Senhor.
Jonas agora ele está sendo salvo pelo peixe, pelo Senhor, através do peixe. O Senhor salva Jonas, salva do seu pecado, salva dele mesmo. Jonas é grato ao Senhor porque sabia que Deus seria justo se quisesse deixá-lo morrer no mar à deriva. Jonas corresponde à misericórdia de Deus com arrependimento e fé. E fé. E fé. Veja, o verso 9. Mas com agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Jonas estava agora prometendo adorar o Senhor. Agora eu vou adorar o Senhor com sacrifícios. O que prometi cumprirei, agora eu vou obedecer. Não existe fé no Senhor, não existe fé no Senhor Jesus Cristo sem obediência. Uma fé verdadeira é uma fé obediente ao Senhor. Uma fé que está em Cristo Jesus, obedece ao Senhor. Obedece, cumpre os seus mandamentos. E Jonas então reconhece a soberania de Deus da salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas não coloca que a salvação agora foi por causa dele. Spurgeon mais uma vez escreve, nenhum intelecto humano, nenhuma inteligência criada ajudaram Deus no planejamento da salvação. Ele elaborou o caminho que ele mesmo executou. Esta é a ênfase da Bíblia. É o Senhor que salva, é do Senhor que pertence a salvação. A salvação ela não veio por causa das suas obras. Ela não veio porque você apenas correspondeu a Deus. Ela veio porque o Senhor lhe salvou. Ela veio porque o Senhor tirou as amarras que lhe prendiam do pecado e abriu os seus olhos. E agora você se entrega a esse Deus porque a salvação pertence ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Não existe mérito nenhum na salvação de Jonas. Nenhum. Jonas estava se perdendo na sua desobediência. Ele foi lançado no mar. Mas Deus, com a sua misericórdia, não deixa Jonas se afundar no mar dos seus pecados. A salvação, ela vem do Senhor. E o Senhor nos salva dos nossos pecados. E o Senhor continua segurando Jonas. Mesmo ele querendo desobedecer, mesmo ele querendo fugir de Deus, Deus continua indo atrás de Jonas. E assim, exatamente comigo e com você, porque muitas vezes eu e você queremos fugir de Deus, mas é o Senhor que segura nas nossas mãos, com a mão firme, como nós cantamos aqui, que nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com Ele me encontrar no seu poder eu viverei. É dessa mão poderosa que nos guarda e nos guia no caminho seguro. Que a salvação pertence ao Senhor, porque ela tem início no Senhor. É Ele que tem poder, é Ele que tem a conclusão, é Ele quem salva, é Ele quem convence, é Ele quem opera, é Ele quem faz o seu resgate em nós. É o Senhor. É o Senhor que nos salva das nossas maldades. É Deus que segura em nossas mãos e nos conduz para que a gente não se afunde em nossos pecados. É Ele que agiu na nossa salvação. É Ele que continua nos salvando das nossas perdições. E é Ele que continua nos salvando para que a gente não entre na angústia do pecado e no mar da angústia do pecado. Amém? Vamos a Deus em oração. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, engrandecer o Senhor nessa noite. Porque a salvação, ela pertence ao Senhor, Pai. Nós queremos, ó Deus, louvar o Teu nome, porque no meio da angústia, nós podemos clamar ao Senhor, Pai. Nós queremos, ó Deus, nos conduzir ao Senhor nessa noite. E pedir, ó Deus, que essa palavra, a Tua palavra, gere em nossos corações arrependimento, gere em nossos corações confiança, gere em nossos corações, ó Deus,
mais confiança em Ti somente, ó Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a não ficarmos confiando nas nossas próprias forças, ó Pai. Mas nos ajuda, Senhor Deus, a confiar em Ti somente. E por isso, ó Deus, nós queremos louvar o Teu nome e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos conduza no caminho da obediência, no caminho da adoração ao Senhor, Pai. Nós queremos pedir que a nossa mente seja levada cativos ao Senhor, nossa mente, o nosso coração, Pai. Porque sabemos que nós somos fracos e falhos, ó Deus, e nós precisamos de Ti. E é essa a minha oração que faço, em nome de Jesus, ó Deus. Amém.